Bom dia, Alexandre, tudo bom? Estamos aqui no Festi-Rua, em Bombinhas, no estado de Santa Catarina. Temos aqui uma pessoa muito importante aqui para a nossa caminhada. Pode se apresentar, querido Alexandre? Sim, bom dia, meu nome é Alexandre Martins, eu sou servidor do Ministério da Cultura, que agora fundiu com outros ministérios, é o Ministério da Cidadania, mas eu venho dessa história do Ministério da Cultura, acompanhando sempre as políticas culturais e sobretudo no campo das culturas populares, que também é algo que me toca no coração. E ontem houve uma fala, não é, sua sobre a Lei Rouanet. Poderia explicar aqui para um público em geral o que é a Lei Rouanet e a iniciativa do investimento na Lei Rouanet, para o público em geral que não sabe muitas vezes o que é e como ela funciona, e que no caso não é para os que a profissão artista ela existe, não é só um hobby, e também de alguma forma apaziguar a classe artística que pode ainda submeter os seus projetos à Lei Rouanet. Pode falar assim, por favor? De fato, a gente vive um momento muito particular na história do fomento à cultura no Brasil, porque a Lei Rouanet ela surgiu, né, como um instrumento de captação que habilita as ações culturais, os projetos culturais a captarem recursos junto da iniciativa privada, junto das pessoas físicas que pagam impostos, para poderem desenvolver seus trabalhos, fazer suas produções. Infelizmente se criou aí uma mística de achar que a Lei Rouanet dá dinheiro. Na verdade isso não acontece, né? Existem critérios, então as pessoas precisam escrever seus projetos, eles têm que ter natureza e característica cultural, finalidade cultural, e apresentam ao Ministério. O Ministério vai fazer uma avaliação técnica, não é uma avaliação de mérito, né? É a proposta cultural, ok, então está habilitado a captar. E as pessoas vão junto a essas empresas que declaram seu imposto de renda com base no lucro real, buscar os patrocínios, buscar as doações. E pouca coisa mudou, embora se tenha anunciado grandes mudanças na Rouanet, na verdade pouca coisa mudou. Algumas mudanças técnicas no sentido operacional, então no momento em que o artista produziu o seu trabalho e utilizou os recursos da Rouanet, ele fez um plano de aplicação financeira, os profissionais, os equipamentos, aquilo que é necessário para aquela produção, e enquanto ele vai executando, ele vai prestando contas online. Essa foi uma mudança interessante. Houve outra mudança em relação ao teto, que vai atingir grandes produções. De 60 milhões possíveis, reduziu-se para 1 milhão. Essa foi a mais significativa. Mas para quem faz cultura popular, essas mudanças não atingem. Ou projetos de menor porte, né? Exatamente, projetos menores que não vão ultrapassar 1 milhão. A questão, a dificuldade vai continuar sendo a captação, mas isso também se tem avançado, né? Buscar o mercado, buscar as associações empresariais, comerciais, os contadores, muitas vezes agências de publicidade lidam com esses recursos, que as empresas sabem que tem essa margem para poder investir na cultura. Então a gente encoraja que as pessoas não se assustem com toda essa discussão, essa dimensão que deram para a questão da Lei Rouanet, e que continuem elaborando seus trabalhos, buscando esses recursos, porque eles de alguma maneira estão disponíveis, né? Eles vão requerer um trabalho, mas é muito possível assim que as pessoas consigam se beneficiar e fazer um bom trabalho, mostrar seus espetáculos, as suas ações culturais, que no fim das contas esse é o objetivo da existência dessa lei. E assim, eu vou fazer duas perguntas já ligadas, depois você continua. Tá bom. Que é falar assim, qual é que é os benefícios para um empresário ou para uma empresa apoiar, não é? Ter esse apoio, não é? Aderir à Lei Rouanet, apoiando projetos culturais. E qual é que é a importância da cultura enquanto para uma sociedade, no caso a sociedade brasileira, mas também no geral, né? A importância da cultura, a sua função e a sua importância. A cultura nos torna quem nós somos, né? A gente às vezes não se dá conta, mas a nossa maneira de falar, os nossos sotaques, a nossa maneira de vestir,
poder ter reflexão também, né? Exatamente, a gente sempre que surge nesse mundo como um ser, a gente já está imerso numa cultura, né? As nossas tradições familiares, as festas, os festejos dos lugares onde a gente vive. Ontem eu assisti aqui uma apresentação do Boi de Mamão, que me emociona porque faz parte da minha educação desde criança. Eu convivi com o Boi de Mamão. Em outros lugares vai ser o Boi Bumbá, em outros o Bumba Meu Boi, enfim, só para tomar esse exemplo. E muitos outros aspectos, na verdade todos os aspectos da vida da gente, eles são regidos pela cultura. E há uma forma particular que cada povo, que cada lugar tem de expressar as suas riquezas, os seus bens, o seu patrimônio. E isso precisa ser fomentado de alguma forma, né? A cultura ela acontece independente do Estado, independente do fomento. Mas é claro que quando existe um investimento, essa riqueza inclusive gera economia local, Sim. movimenta. No caso, estamos num local muito turístico e quais são os benefícios que traz para esses em locais? Bombinhas, por exemplo, esse festival que nós estamos acompanhando, ele é extraordinário porque a economia dessa região, como nós estamos no sul do Brasil, chega um momento em que o verão passa, o movimento grande do turismo diminui, porque é sazonal, daqui a pouco começa a esfriar, a gente ainda está pegando um clima bom. Mas na medida em que acontece um festival, né, fora dessa época,